Olá, mais uma vez estamos de volta, né? Hoje é um dia especial, um dia que o Senhor fez para nós, e o Senhor tem uma palavra para o seu coração, ainda que fique um pouco longo, mas eu gostaria muito que você ficasse até o final. Nós vamos falar de algo muito maravilhoso, nós vamos falar, né, os sacrifícios pelos pecados voluntários. Levítico no capítulo 6, o Senhor vem falando do altar, o Senhor fala do fogo, o Senhor fala assim das ofertas e coisas assim grandiosas que nós precisamos ouvir, que nós precisamos aprender, que nós precisamos praticar. Está escrito assim no capítulo 6, a partir do versículo 1, falou mais o Senhor a Moisés dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou roubo, ou o que reteve violentamente ao seu próximo, ou o que achou o perdido e o negar com o falso juramento, ou fazer alguma coisa de toda em que o homem costuma pecar, será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o roubo ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá, né, no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto àquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito ou um rebanho conforme a sua estimação para expiação da culpa. Trará ao sacerdote, e o sacerdote fará a expiação por ela, e diante do Senhor será perdoado a qualquer, né, das coisas que fez, tornando o culpado. Então aqui nós já podemos ver que o Senhor, aqui nesse capítulo, nós estamos aqui no Antigo Testamento, né, que o Senhor hoje, nós já temos, né, através de Jesus Cristo, os nossos pecados perdoados, quando Jesus, ele foi o último cordeiro a ser sacrificado ali na cruz do Calvário, quando ele foi ali crucificado, né? Jesus ali, ele levou o seu, nosso pecado, e ele fala que quando tem arrependimento, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, não é verdade? Então Levítico, ele apresenta aqui para nós um manual, né? Os sacerdotes, os levitas, exigindo as suas responsabilidades quanto à adoração de uma vida santa. Por isso que eu quero parar no versículo 13, que fala assim, olha: e a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia! Os israelitas, eles já estavam de pé no Monte Sinai, o tabernáculo já estava pronto, o povo, né, já estava ali passando, já tinha um tempo que eles já estavam ali naquele lugar, e ali Deus, ele mostra para aquelas pessoas, aquele povo daquela época, o estilo de vida, né, dando para eles o que? Instruções das leis, como seria as leis e os holocaustos, sobre como a pessoa, ou nós hoje pecadores, podemos nos relacionar, né, com o que é santo, com o que é de Deus, porque tudo que é separado para Deus, nós precisamos zelar, cuidar, não pode ter mistura. Presta atenção, se você colocar água num copo e se você colocar um óleo, alguma coisa, não vai misturar.
Entendeu? Então as coisas do Senhor não se misturam. As coisas do Senhor é separado, é sagrado. O capítulo 1 de Levítico vai falar, né? O Senhor, ele chama Moisés, ele dá a Moisés uma instrução sobre as ofertas, as prioridades, primícias, ou seja, não podia ter mancha. Os cordeiros, aqueles animaizinhos que eram levados para ser sacrificados, tinha que ser sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. No capítulo 1, de 1 a 5, vem falando, olha, os temas principais, né, aquele, né, do sacrifício, como oferecer o sacrifício, como Deus exigia, para que a fim que eles tivessem os seus pecados perdoados e o relacionamento com Deus restaurado. É isso que Deus quer, restauração. Deus quer relacionamento. Deus nos quer com Ele, amados, como filhos que amam o Pai, que obedecem o Pai, que tem relacionamento verdadeiro com o Pai. Sabemos que hoje não é mais necessário sacrifício, porque a morte de Jesus Cristo por nós perdoou, como eu já falei, já perdoou os nossos pecados, amém? Então é necessário, quando nós chegamos no capítulo 6, quando eu li aqui para vocês, vai falar do versículo 8 e 13, vem mostrando a organização para o sacrifício, para o holocausto, né? O altar, a forma de preparar o altar. Hoje o altar é a nossa vida, o seu coração, o meu coração. Nós somos o altar, o nosso coração hoje é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Por isso que o versículo 13 vem falando, olha, a chama arderá continuamente, de forma alguma ela poderá se apagar. Mas para isso, para essa chama arder dia e noite, é necessário arrumar o altar todos os dias, consertar o altar todos os dias. Vamos dar um exemplo de... Hoje tem, mas é pouco, mas antigamente, né, era tudo no fogão a lenha. Então, todas as manhãs, para poder colocar o fogo novo, para acender o fogão novamente, tinha que tirar aquelas cinzas, né? Que ali à noite ficou queimando, aquelas brasas. Então, de manhã, tem que retirar aquela cinza do fogão, sabe? E colocar o quê? Lenha nova. Nós temos que todos os dias buscar do Senhor um renovo, uma unção nova, uma restauração, porque assim o fogo, ele não vai se apagar, porque esse fogo, amados, na nossa vida hoje, sabe o que é? É a manifestação de Deus, é a manifestação do poder de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então esse fogo é para nos purificar, é o processo que nós estamos passando. Aquele que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, agora está passando no processo de santificação, para que haja o quê? O avivamento, para que haja o quebrantamento. Oh, glória a Deus. Então Deus, Ele nos quer, sabe, cada dia cheios da tua presença. Aleluia. O fogo não pode apagar. O fogo tem que permanecer na nossa vida dia e noite, queridos. Para que esse fogo não venha apagar, é necessário tirar a cinza. Talvez tem cinza demais aí no seu coração. Talvez tem cinza demais aí na sua vida. Essa cinza, ela vai aumentando o quê? Essa cinza, ela vai impedindo de colocar lenha. Aí o que acontece? Aquelas brasas, elas vão começar a esfriar. Então é necessário estar atento, é necessário, presta atenção. Conta-se um caso que um pastor, ele estava observando uma das suas ovelhas e ele observou que ela estava meio apagada, meio triste, e esse pastor então ele chama esse jovem
e chega com ele perto de uma fogueira e falou com o jovem assim: tira uma brasa dessa fogueira e coloca aqui de lado. Então ele tirou a brasa e colocou de lado, e o pastor não falava nada, o rapaz não falava nada, e aquele rapaz sem saber o que estava acontecendo. Aí daí a pouco, quando aquela brasa ela apagou de todo, o pastor virou para aquele jovem e falou assim: o que aconteceu com essa brasa? Aí ele falou assim: ela apagou. Aí ele falou assim: então pega esse resto dela que sobrou e coloca lá no fogo de novo. Quando ele colocou de novo, então ali acendeu novamente. Aí o pastor então falou para ele: meu filho, é necessário acender a vida de Deus no seu coração. Volte para o Senhor de todo o seu coração, libera o perdão. Se alguém te magoou, se você que fez alguma coisa errada, peça perdão e volte-se para Deus, e você vai ver aí agora esse fogo acender novamente dentro de você, que é a presença de Deus, que é essa manifestação de Deus, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Oh, aleluias! Por isso nós temos que cuidar, amados, dessa chama, não deixar a cinza tomar conta. O que significa a cinza, como eu falei? Essa cinza, ela pode ser o quê? Pode ser um pecado, né, que está oculto ou sendo praticado. Pode ser lutas, sabe? Retaliações, provações que se levantam e que vem mesmo. A palavra do Senhor diz que nós somos provados cada dia, não é? Para que nós possamos entender, para que nós possamos crescer e amadurecer. Pode ser um problema familiar, talvez um problema com o filho, um problema conjugal, pode ser um problema financeiro, de repente um problema no trabalho, no ministério, e que precisa o quê? Ser tirado, ser trabalhado, ser tratado. Pode ser a desobediência, pode ser a negligência. Então isso tudo são cinzas que precisam ser tirados da nossa vida. E o que é o fogo então, ô irmã Sônia? O fogo é a presença de Deus em nós. O fogo é o Espírito Santo de Deus nos conduzindo, nos direcionando, nos impulsionando a orar, nos impulsionando a jejuar, nos impulsionando na consagração, na leitura da palavra, na adoração. Oh, aleluia! O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas como manter esse fogo então? Primeira coisa, tira a cinza velha. Segunda coisa, renova, coloca lenha nova, coloca, amados, aleluia, adoração, novos cânticos, salmos, oh aleluia, vai fazer uma visita, vai ajudar um irmão que está precisando talvez de um acompanhamento, vai ganhar almas para Jesus pregando o evangelho da graça, pregando, sabe, a verdade, né, o arrependimento sincero. Renova a sua vida, colocando tudo diante de Deus, sabendo que é o Senhor que opera tudo em nós e através de nós. Ou seja, troca as suas vestes, tira as vestes de tristeza, de pecado, de angústia, de desânimo e veste-se com a veste da adoração. Veste com aquela veste, amados, que vai agora te colocar, oh, aleluia, na posição de adorador. Adorador. Você quer o fogo ardendo no seu altar? Então, faça como está escrito aqui no livro de Levíticos. Conserte o seu altar. Volte-se para Deus de todo o seu coração. Libera o perdão. Fica firme na presença do Senhor. Sabe? Rejeita o pecado. Sai do meio das coisas que não glorifica Deus e enche-se do Espírito Santo e convida o Senhor, fala: Senhor, venha fazer morada em mim, para que o fogo venha dia e noite estar aceso e o nome do Senhor ser glorificado.
e eu saber, ó Pai, que o Senhor já perdoou os meus pecados, porque eu me arrependi, Senhor. Eu me arrependi. Eu não quero estar na prática do pecado, mas eu quero estar numa vida na Tua presença, ó Pai, fugindo da aparência do mal, mas me enchendo da Tua graça, do Teu amor e da Tua bondade. Porque breve, amados, Jesus vai voltar. Breve Jesus vai voltar. E nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. Amém? Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.